A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero compartilhar mais uma palavra com vocês. Eu quero aqui agradecer a todos que têm compartilhado, curtido o vídeo, me mandado mensagem, que esses vídeos têm acrescentado no seu conhecimento e também na sua vida espiritual. E alguns irmãos nos mandaram mensagem para nós falarmos um pouco mais sobre a igreja primitiva. Eu quero iniciar dizendo que tudo que nós fazemos existem consequências. Paulo fala sobre a lei da semeadura. Se você plantar, você colhe. Se você não plantar, você não colhe. E é assim também acerca da desobediência e da obediência. Se você estiver dentro da obediência, você pode passar por lugares dificultosos, mas Deus sempre estará com você ali, te dando força para você continuar. Mas se você estiver em desobediência, você colherá os frutos dela. E ainda mais, você passará por muito mais dificuldades, desertos, vales, que Deus poderia ter te dado o escape se você estivesse debaixo de uma obediência. Nós sabemos que a igreja primitiva, num olhar clínico humano, estou falando de um olhar humano, era uma bênção, era uma igreja modelo. Se existisse a igreja primitiva nos nossos dias de hoje, todos nós queríamos congregar com eles, com Pedro como pastor, os discípulos, os apóstolos. Então, no olhar humano, irmãos, Pedro pregava com autoridade do Espírito Santo. 3.000 almas aceitaram a Cristo. Uma igreja missionária, evangelística. Os seus diáconos, Estevão pregava na praça. Cada diácono tinha uma qualidade para cuidar da organização do culto, onde os apóstolos deixaram para que eles cuidassem das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Então havia uma organização. No olhar clínico humano era uma bênção, mas no olhar espiritual a igreja primitiva estava debaixo de uma desobediência. E eu quero falar sobre isso no tema o preço da desobediência. Observe que em Lucas, olha só, Lucas capítulo 24, versículo 49, diz assim, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas permanecei na cidade de Jerusalém até. Observe aqui, irmãos, que existia um tempo para eles ficarem em Jerusalém, até a descida do Espírito Santo. Em momento nenhum, Jesus disse, olha, ficar em Jerusalém, congregar em Jerusalém, montar construir um templo em Jerusalém, a igreja, e ficar lá e pregar e morrer. E lá vocês vão ficar até morrer. Não existe. Olha só, ficai até que sejais revestidos de poder que vem do alto. Então, existia um tempo na vida dos apóstolos, que eram ficar em Jerusalém até, olha só, Jesus diz, até que sejais revestidos de poder. Em nenhum momento Jesus fala, ficar em Jerusalém, monte um templo em Jerusalém, a igreja, ficai lá, congregai. Não. Agora, em Atos, observe aqui, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim, mas recebereis virtudes do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Olha só, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, a descida do Espírito Santo iria revestir os apóstolos para uma obra missionária, evangelística. Amém? Não só em Jerusalém, mas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Esse era o propósito de Deus, de Cristo, que eles fossem testemunhas, o ide de Cristo em todos os confins da terra, e começasse por Jerusalém, porque todo ministério tem um início.
Amém? Todo ministério tem um início, todo algo que Deus nos dá tem um início. O início deles iria ser em Jerusalém, mas não eram para eles ficarem em Jerusalém, não eram para eles se estabelecerem em Jerusalém, porque o que Deus queria era que eles fossem para os confins da terra. E Jesus sabia, porque ele mesmo, em Mateus capítulo 24, ele prediz o que aconteceria em Jerusalém. Ele diz, ele olha para o templo, para a beleza do templo, onde Herodes havia reformado, e ele diz, não ficará pedra sobre pedra, porque ele sabia, Jesus sabia, que Jerusalém seria sitiada, Jerusalém seria invadida, e isso foi orquestrado no ano 70 por Tito, o imperador romano. Então, você vai entender agora por que as pessoas vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. Porque elas tinham na sua mente que logo, logo Jerusalém seria destruída. Então, para que ficar com a sua propriedade? Eles vendiam e entregavam ali aos pés dos apóstolos. E a perseguição que houve sobre a vida dos apóstolos foi muito em cima por causa disso, porque eles criaram raízes em Jerusalém e ficaram ali restritos em Jerusalém. Observe que na ascensão de Cristo, os anjos lembram eles, lembram os apóstolos da promessa. Olha só, versículo 10 de Atos capítulo 1. E estando com ele os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões apareceram vestidos de branco junto deles. Versículo 11. As quais disseram, varões galileus, por que estáis olhando assim para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi arrebatado para o céu, do mesmo modo há de retornar, assim como para o céu ouviste subir. Então os anjos lembram ele da onde eles eram e para onde eles tinham que ir. Olha só, e olhando, olha só, varões galileus. Então a intenção principal de Cristo era que os apóstolos fossem, após o recebimento do Espírito Santo, eles serem cheios do Espírito Santo, eram para eles ter ido para Galiléia, que é uma cidade de muitos portos, uma cidade portuária, onde há fácil saída para a evangelização. E detalhe, não sofreriam tanto com a perseguição, a destruição em Jerusalém, que foi orquestrada pelo imperador romano Tito. Então, eles não sofreriam tanto na perseguição. Por quê? Porque eles não estariam fixos em um templo, eles não estariam fixos em uma igreja, mas estariam móveis, pregando, né? uma hora na Judéia, uma hora em Jerusalém, outra hora nos confins do templo. E o preço da sua desobediência foi a perseguição sobre os apóstolos. E a Bíblia diz que através da perseguição eles saíam pregando o evangelho. A verdadeira intenção de Jesus sempre foi que eles saíssem, não que eles ficassem. Amém? Nós entendemos que a maioria das nossas lutas é porque nós não obedecemos à voz de Deus, aquilo que Deus está mostrando o caminho. Por isso, obedeça o caminho do Senhor, obedeça a direção que Cristo está dando para você. Você vai ver que você sofrerá menos perseguição e passará menos por provas. Deus abençoe, em nome de Jesus.